Água, terra, fogo, ar. Água, terra, fogo, ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os 4 elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele... No primeiro vídeo do canal eu comentei que o tema principal do canal é história. Mas esse tema é um pouco complexo por existir vários grupos de coisas dentro desse tema. Como a história de personagens, a história assim ou até o território onde se passa a história. Como a desse vídeo. Como é um tema um pouco complexo, vamos deixar dito que eu farei tudo o que gira ao redor de uma história. Literalmente tudo. Como o tema desse vídeo. Como o meu primeiro vídeo é de Avatar, vamos continuar nele falando sobre os 4 templos dos dobradores de ar. O que também conta como território, já que esse povo não tinha uma terra, como os dobradores de terra, de água ou de fogo. Se gostar, eu posso trazer falando sobre a terra de outras histórias, ou detalhando ainda mais a terra de Avatar, como a lendária Ba Sing Se ou o Reino do Fogo. Explicando tudo, vamos começar de verdade com o vídeo, falando um pouco sobre o que é nômade. O termo nômade antigamente era empregado para dar referência a um grupo de pessoas que não possuíam uma habitação fixa. Mas não é disso que a gente está falando, não é? Isso seria extremamente chato, simplesmente olhar um texto da internet. Então vamos falar da minha versão do que é ser um nômade. Começando com os nômades de carros. Aquelas pessoas que passam de lugar em lugar dirigindo carros, ou às vezes morando, entre aspas, em suas vans. Eu me enrolo um pouco fazendo esse vídeo. Mas pessoas que passam dirigindo pelo mundo todo ainda não é esse tipo de nômades que a gente vai falar. Vamos falando sobre os nômades um pouco diferentes, já que esses, diferentes de todos os outros nômades, têm residência fixa. Pelo menos na maior parte da sua vida. E não é qualquer residência fixa. São verdadeiros palácios que chegam a ser excêntricos. Ora no topo de montanhas, ora de ponta cabeça em ravinas. Vamos falar dos nômades do ar. Pelo que vemos nas séries, existem e foram revelados 4 templos desses nômades. E vamos falar rapidamente cada um deles, abordando sua geografia e diferenças e momentos da história. Então vamos nessa. É um pouco ridículo falar desse jeito, mas vamos nessa. Localizado no Reino do Fogo, podem se lembrar dele. É aquele que abrigava não dominadores, depois que os próprios dobradores de ar foram aniquilados friamente pelo Senhor do Fogo. E provavelmente foi o primeiro templo a cair pelas chamas, dado a sua localização no próprio Reino do Fogo. E muito tempo depois dos dominadores de ar serem aniquilados, uma pequena tribo de não dominadores chegaram por lá, modificando todo o lugar e utilizando de seus recursos naturais para infelizmente ajudar o Reino do Fogo, com as suas máquinas revolucionárias que usavam utilizando vapor para conseguir voar em grandes balões de guerra, o que sem dúvida alguma é um imenso ultraje por eles estarem morando no antigo lugar dos dominadores de ar que foram aniquilados pelos Reino do Fogo, o que de certa maneira é ao pé da letra da expressão cuspir no prato que come. Mas se analisarmos com cuidado a sua geografia, vamos perceber um fato incontestável, que seria quase impossível para os dominadores de fogo conseguirem atacar os dobradores de ar com extrema facilidade, o que de certa maneira aconteceu. Mas a pergunta é como aconteceu, já que não existiu máquina alguma que conseguisse subir aquela montanha na época, e os dobradores de fogo não teriam a capacidade de chegar lá em grandes multidões para a guerra. Ou melhor, para o extermínio dos nômades de ar. E isso tudo seria verdade se não fosse por uma pequena singularidade que vamos deixar para falar no final dos 3 primeiros templos, que muito provavelmente tiveram ataques simultâneos feitos apenas por dominadores de fogo. Então por agora vamos para o próximo templo. Ainda com um habitante, mesmo que seja homem, e infelizmente não seja um nômade do ar, pois esse templo de 3 montanhas era exclusivo para o sexo feminino dos dobradores de ar. E caso eu não tenha falado, o templo do norte era exclusivo para o sexo masculino. Na minha opinião, esse é um dos templos mais belos. 3 íngremes montanhas imensas, com construções em suas costas.
Esse templo, sem dúvida alguma, foi o mais difícil a ser conquistado pela Nação do Fogo, pois as 3 montanhas são impossíveis de se atravessar por cima, a não ser que você fosse o dominador de ar, ou em último caso, um dominador da terra. Porém, mesmo assim, o ataque foi feito, e foi sangrento, sem nenhum sobrevivente. Anos depois, um velho amigo do Avatar Hulk e dos nômades do ar daquela região passou a perambular por lá esperando o próximo Avatar. Este era o Guru Espiritual, o qual tentou ajudar o Aang a controlar o seu estado Avatar, e o que foi um fracasso. Um fracasso tão grande que quase custou toda a linhagem e a própria existência do Avatar. Este templo se localiza no Reino da Terra, e foi onde o Aang escolheu seu bisão voador, o Appa. Localizado mais ao sul do Reino da Terra, foi o primeiro lar do Aang antes que ele soubesse sua identidade de Avatar e fugisse, logo caindo no mar e se congelando pelos próximos 100 anos. Onde aconteceu, logicamente, a Guerra dos 100 anos, onde todos os dominadores de ar foram extintos. Todos os templos foram abandonados, tecnicamente quase todos, já que um deles foi habitado por não dominadores. Depois de 100 anos depois, o Aang volta e acha os restos mortais dos dominadores de ar por todo o templo, e inúmeros uniformes de dominadores de fogo, do Reino do Fogo, espalhados, revelando que mesmo caindo, seus antigos amigos caíram lutando. E com todo o choque de ver todo o seu povo extinto, Aang entra pela primeira vez no estado Avatar, revelando o quão poderoso um Avatar realmente é, dominando os 4 elementos. E acabou voltando assim, saindo do estado Avatar, apenas com a ajuda dos seus fiéis amigos, Sokka e Katara, no qual foi o primeiro vídeo do canal, e vendo que mesmo depois de tudo ainda existe vida no lugar onde moram os Lemures, e onde ele acabou achando seu segundo melhor amigo, o Lemuri Momo. E juntando esses 3 templos, vamos falar do ataque da Nação do Fogo. O mais provável foi que os 3 ataques desses 3 templos foram simultâneos, não durando mais de 1 hora. O ataque foi feito apenas por dominadores de fogo durante o meteoro de Sozen, que dá a cada dominador de fogo o poder elevado a 100 sóis, onde os melhores dominadores poderiam até voar, utilizando fogo, facilitando muito mais o ataque a cada templo. E podemos ver o que apenas o dominador de fogo pode fazer durante esse meteoro, na luta final do Avatar contra o Senhor do Fogo, ou melhor, o Rei Fênix. Por esse motivo, esses 3 templos estão impecáveis, pois toda a luta foi feita apenas usando a dominação. Infelizmente, provavelmente os dominadores de ar mal tiveram chance contra os dominadores de fogo. Mesmo com a vantagem em território, estavam em extrema desvantagem em números de soldados. Este é um tanto diferente por não ficar no alto de uma montanha igual aos templos anteriores, mas sim grudado debaixo da terra de ponta cabeça, na beirada de um desfiladeiro que parece não ter fim, sendo o mais diferente e, na minha opinião, o mais legal por estar de ponta cabeça, que dá um design totalmente diferente a qualquer outro lugar, mesmo dos outros templos de ar. Este templo abrigava somente nômades do ar femininos, assim contando 2 templos para os homens e 2 templos para as mulheres. Nômades, é claro, mas por estar debaixo da terra e não em uma alta montanha, este provavelmente foi o tempo mais fácil a ser dominado pela Nação do Fogo. Dominado de certa maneira, já que eles só foram matar os nômades de ar e depois abandonaram o local. Diferente dos outros templos onde lutaram apenas dominadores do fogo, nesse podem ter lutado não dominadores do Reino do Fogo, já que vemos que ele está um tanto destruído e avariado, o que pode revelar a utilização de máquinas. Diferente dos outros templos, nestes podem ter utilizado máquinas e não dominadores, já que o ataque não seria tão difícil quanto os outros templos. E como todos, esse apareceu apenas no final da série, abrigando um Avatar e sua turma já completa, onde utilizaram esse local para se abrigar ao Reino do Fogo, onde eles não poderiam dominar o seu elemento natural. Mas o assassino de aluguel, um dominador de combustão, aparece, assim lutando contra toda a equipe Avatar e destruindo ainda mais o local. No final da luta, o seu ponto de chakra na cabeça é obstruído, e ao tentar utilizar a dobra de combustão, ele acaba explodindo, e o que vemos no final da explosão é apenas sua garra de metal caindo no desfiladeiro. Esses são os 4 templos dos nômades de ar de Avatar, além da de Aang. Caso gostem, posso trazer falando de outra terra ou de algum reino, da água, do fogo ou da terra, detalhando o melhor possível cada lugar. Muito obrigado por assistir, se gostarem deixe o like e até outro dia.